Olá, rainha, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre empreender. De repente você queira trazer o empreendedorismo para a tua vida, de repente você queira sair do CLT. O que significa assim empreender? O que significa as 3 posturas de quem deseja empreender e fazer dinheiro? Hoje é uma live super especial porque eu vou mostrar uma coisa que eu nunca mostrei aqui. Nem minhas alunas sabem, nem nunca falei na internet, mas é algo que eu acho que vai conectar com você. Então, muito boa noite para você. Sem enrolar, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece também. Eu sou mentora em negócios há mais de 10 anos. Eu ensino mulheres a serem muito bem pagas em alto ticket, altos preços, sem sofrer com agenda cheia. Eu sei que muitas de vocês desejam viver sem agenda cheia. Muitas de vocês desejam ser prestigiadas e reconhecidas no mercado e ter, além de dinheiro no bolso, mais tempo para curtir a vida. Só que os desafios de empreender, rainha, eles passam por 3 fases. 3 fases principais do desafio de você empreender. Oi, minha Cris, minha Wanda. Os desafios de empreender passam por 3 fases. E de repente você está parado em uma delas. A primeira fase foi a fase que eu conheci quando eu tinha 9 anos de idade. Pensa numa Rebequinha que amava fazer ponto cruz. Rebeca, o que é ponto cruz? É esse trem aqui, ó. Ponto cruz. Isso aqui era tipo uma toalhinha que eu estava bordando. Aos 9 anos de idade, essa toalhinha. Tinha 9 anos, ó. Rainha, será que esse paninho tem chão, hein? 9 anos. Eu era tão caprichosa, rainha, aos 9 anos. Olha como que tá atrás. Não tá com um rascunho, não. Máximo possível de capricho. Eu era tão caprichosa. Minha Wanda, estou elaborando um desafio de 21 dias no digital. Perfeita, perfeita. Mulher, vai com tudo. Olha só. Só que um dia eu cheguei pra minha mãe, sabe? Aí que começou a dar ruim. Eu cheguei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, tô quase terminando, sabe? Só falta uma coisinha ou outra. Nem lembro o que falta aqui, se é um contorno, nem lembro. Só falta uma coisinha ou outra. Mãe, por quanto que eu posso vender? Eu já cheguei na minha mãe assim, por quanto que eu posso vender esse trabalhinho? Daí ela falou, calma, não é assim. Você vai ter que fazer aqui tipo uma borda aqui de crochê. Daí você vai ter que passar, você vai ter que ir atrás das pessoas. Não é o dinheiro já, você vai ter um planejamento. E aí quando eu vi que era uma larga escala de coisas para eu fazer para conseguir vender um paninho, eu falei assim, desisto. Eu tinha 9 anos, eu falei assim, desisto dessas coisas de vender, dá muito trabalho. E nisso eu comecei a ver que fazer um concurso público de repente seria mais interessante, até que eu já prestei várias provas para concurso e nunca passei. Até que eu comecei a pensar, nossa, CLT é mais interessante, que eu não preciso me vender, menos trabalho, então o dinheiro, abre aspas, estável. Só que, rainha, desde 9 anos que o empreendedorismo me chama para eu fazer algo que eu gosto, até hoje eu sou muito boa, viu? Se eu for fazer, eu sou excelente. Claro que falta uma habilidade mais ágil, né? Antes eu era muito ágil. O empreendedorismo me chamava, mas só que eu estava na primeira fase, que é a fase sonhadora. Fase sonhadora. Será que você está nessa fase? Eu peguei até um caderno pra gente fazer uma escadinha. Coloca no teu caderno algum papel. Primeira fase do empreender, sonhadora. Segunda fase, amiguinha. Terceira fase, líder. A gente vai falar sobre essas fases hoje. Eu espero que você salte de fase a partir da live de hoje. Primeira fase, o que caracteriza você, minha rainha, como uma empreendedora sonhadora? É quando você tem muitas ideias. Ideias de cursos, ideias de... Nossa, Rebeca, eu quero fazer uma viagem, que eu tenho um projeto assim. A fase sonhadora de uma mulher que está desejando empreender, rainha, é cheia de momentos incríveis, gostosos. Porque você viaja numa maionese e você cria tantas possibilidades, isso te dá o quê? Uma sensação de plenitude. Rainha, esse daí é o arquétipo mais gostoso que tem pra gente ficar, que é o arquétipo da criança, que é livre. A fase de você ser uma sonhadora, você se conecta com tantas possibilidades, a criatividade é a 1000. E eu estava aqui aos 9 anos de idade, 8, 9 anos, rainha, bordando, esse primeiro paninho que eu bordei que ficou lindo na vida. Eu estava bordando e eu falei assim, nossa, acho que alguém vai gostar de comprar isso, porque vai ficar bonito em cima de um criado do mudo, uma mesa, de repente a pessoa ela vai cobrir algum tipo de alimento com esse paninho, né? Porque lá no interior que eu venho, rainha, a gente cobre pão, bolo com um paninho, tá? Daí eu pensei, quando começou a vir um obstáculo após o outro, que na verdade são desafios, a minha fase sonhadora começou a chegar ao fim. E nisso eu falei assim, dá muito trabalho empreender. Então eu nem fui para a segunda fase, que é a fase da amiguinha. A amiguinha, quem tá na fase da amiguinha? É a fase que você até tá conversando com as pessoas,
Você está trocando ideia, vendo que as pessoas gostam, que elas não gostam. A fase de quando a gente é amiguinha das pessoas é uma fase mais adolescente. A gente quer ser aceita nos grupos. Você já passou por aquela fase de primeira série, segunda série, quinta série das panelinhas? Foi na tua época, rainha? Na época minha de primeira série, segunda, etc., a gente tinha os clubinhos. Tinha o clube das meninas, que defendia X coisa, o clube dos CDFs, que era onde eu pertencia. A maior parte das séries foram indo, eu era do clube do CDF, dos excluídos, eu tava lá. Então a gente tinha panelinhas. Eu não sei se você já pertenceu a alguma panelinha, mas quando a gente está crescendo, a gente sai da criança e começa a crescer, a gente começa a querer pertencer. Bota essa palavra na tua cabeça, pertencer. E quando a gente está nesse nível de pertencer, muitas vezes a gente anula a própria identidade para caber na identidade do grupo. É aqui que grande parte das pessoas que estão empreendendo ficaram. Hoje, de repente, você continua tendo um pouco de sonhos, um pouco, é só um pouco, não tantos, um pouco de sonhos. Hoje, de repente, você se arrisca um pouquinho por você se defende um pouquinho, defende mais os outros, ao grupo, à família, a amigos. Você é pouquinho, Raia, você quando eu olho pra você o jeito que você se trata, é pior que um cocôzinho, viu? Não, você não se trata bem. Não vem olhar pra mim que você se trata bem, que você não se trata. É o mínimo pra você, né? Você se arregaça pros outros, salva todo mundo. Se tratar é o mínimo. Então, quando você vê as suas ideias, que você tá empreendendo, que você fala, nossa, tem algo que realmente seria incrível, e você fala, me sinto insegura, tô com vergonha, ai, tô desanimada, ai, isso, ai, aquilo. O que significa, Rebeca? Eu já fiquei com sonhos muito pequenos quando eu cresci, porque eu precisei pertencer a grupos. Eu entendi que a minha identidade não é minha, é do grupo. Eu já não vou a favor de mim, eu vou a favor do grupo. Como que a minha ideia é importante? Então, muitas aqui estão na fase adolescente de empreender, que é, vocês têm sim uma ideia incrível, mas vocês não peitam, não tem coragem alguma aí. Ou se peita com coragem, é só um passinho, no segundo passo já trava. E já fala assim, esse negócio de empreender não é pra mim. Quantos estão nesse ponto? Quantas rainhas e reis? Não é só mulher. Então, olha só como que você estava antes. Estava no passinho lá de ser uma criança sonhadora, 1001 possibilidades. Você vai sempre levar a Rebeca com um paninho de ponto cruz perfeito na tua cabeça. Rebeca com um paninho de ponto cruz perfeito. Fase criança sonhadora. Parece que o mundo todo vai amar o que você faz. Ideias incríveis. Pá! Fase 2. Você se encolheu para caber. Para caber no que sua família fala que é certo e errado. No que teus amigos aceitam que é certo e errado ou que você pode ser. No que seu cônjuge aceita de você. Você se encolheu para caber em alguma cultura, em alguma tribo, em algum ponto, rainha. Você se encolheu. Então você começou a ver que você não tem valor. Vou repetir que agora dói. Você começou a ver que você não tem valor. E quando a gente cai nessa burrice de se desvalorizar tanto para caber, o nosso preço, sabe como que ele faz? Ele faz assim, ó. Fica pequenininho. Você fica barata. Você fica mais barata que Casas Bahia. Que promoção. Saldão. Bota fora. Você fica mais barata que isso. Rebeca, por que as pessoas não veem valor em mim? Lembra? Você tá cabendo? Você não pode ser tão diferente de onde você veio, né, rainha? Porque senão você acaba descombinando do teu lugar. Porque você se sente segura pertencendo a um certo ambiente. E que as pessoas pensam mais ou menos do mesmo jeito. Quando você vem lá com um produto que é muito diferente, é inovador, e ainda com o preço que te respeita, as pessoas falam, estranha? Não, isso daqui de se valorizar não é o pensamento do grupo. O grupo, ele se desvaloriza para caber. Não tem ninguém que é especial no grupo. Então, ao invés de você se colocar como uma pessoa de referência na sua área, ao invés de você ser prestigiada, respeitada, ser referência, você continua comum. Abaixa o preço, cada vez mais, para caber. Cada vez mais você vai se anulando e não consegue vender em altos preços. Quando você vende em baixos preços, parece que você está vendendo a tua alma. Porque não é só o produto ou serviço que você vende. O cliente quer te sugar. Suga tudo, a tua vontade, inclusive, de querer trabalhar. Quando a gente está com um tipo de cliente assim, rainha, a gente muitas vezes desiste da nossa profissão. Ou quer fazer uma progressão de carreira, ou transição de carreira. Porque acha que vai ser melhor. Acha que é a carreira que deu ruim. A pessoa ela não avalia a postura dela. Por isso que tem tantos chamados que eu faço aqui nesse Instagram, que eu falo assim, rainha, você tem que sair da amiguinha,
Você tem que sair da boazinha. Você tem que sair dessa que cabe para você entrar na rainha que é líder. Mulher, você não veio aqui, você não veio ser uma empresária, uma empreendedora que vai viralizar. Teu objetivo não é viralizar. Teu objetivo não é ter likes, as curtidas, ter comentários. Teu objetivo aqui é servir. Teu objetivo aqui é servir. E quando a gente fala em servir, em ter postura de líder, eu falo em você não mais caber no núcleo que você veio. Então vamos lá, quais são as posturas que a gente começou a conversar hoje? A gente falou do aspecto da criança, então eu falei do meu paninho que eu bordei lindo, maravilhoso, aos 9 anos de idade, eu era a Rebeca sonhadora. Sonhadora que eu vou empreender, achei que tudo era muito fácil, até que eu comecei a ver que, nossa, vai depender de uma estrutura, até que esse paninho, rainha, esse paninho tem idade, hein? Maravilhoso. Vai precisar de estrutura. Depois eu fui pra Rebeca, que é a amiguinha, Rebeca que tenta caber, assim como muitas aqui. Muitas tentaram caber. Caber no que família pensa, no que amigos pensam, no que faculdade, colegas pensam. E depois eu fui pra Rebeca líder. A Rebeca líder precisou de um outro arquétipo. A Rebeca líder precisou do arquétipo Cleópatra, sim senhora. E Cleópatra, eu não falo aquela rainha que você vai fazendo dancinhas, maquiagens e aquelas coisas. Não. A Rebeca líder eu falo que exigiu sim postura. Postura sobre ser estratégica, postura sobre peitar o que acredita e colocar qual é o passo a passo a ser seguido. Postura sobre não ter mais uma turma de pessoas me acompanhando. Ó, Rebeca, eu aprovo você, vai nessa, acreditamos em você. Não. Muitas vezes eu estava sozinha, né? Ou eu e Deus. A postura de uma mulher e de um homem que vai empreender é uma postura que precisa carregar a palavra liderança. E liderança, rainha, normalmente quem entra em posturas de liderança são as pessoas que mais ganham pedrada. Quanto mais pessoas você alcançar, você vai gerar mais divisão de opinião. Pega essa que de repente você está com medo disso. Quanto mais você se posicionar dentro daquilo que você defende, dentro da mudança que você quer provocar para as suas pessoas, mais você vai dividir opiniões. E talvez hoje você esteja no segundo pilar, que é o pilar da amiguinha. Talvez hoje você esteja tentando agradar muitas pessoas, porque é mais fácil, é mais gostoso. Quando você tem uma ideia e você tenta fazer a média do que o povo pensa que você tem que fazer. Você já viu aqueles Instagram que fala assim, o que vocês querem ver aqui? Ai, me conte o que você quer ver aqui. Já viu as pessoas, elas fazerem um tipo de pesquisa e se moldar o Instagram ao que os seguidores querem? Não tô falando que a gente não tem que ouvir os seguidores. Mas você como líder, você precisa ouvir só um grupo de pessoas. Esse grupo se chama cliente ideal. Você tem que ouvir o seu cliente ideal e provocar conteúdos e uma comunicação que chegue exatamente para o teu cliente ideal. Só. Isso é liderar. Você lidera em prol de uma ideia, em prol de um propósito, você lidera em prol de um movimento. Muita gente vai estar fora, algumas seletas pessoas estarão com você. A minha pergunta é, será que você hoje deseja muito mais ser aprovada ou hoje você deseja fazer dinheiro? Os dois não andam juntos. Não andam juntos. Ser aprovada é fazer o que o grupo acha que é melhor. E muitas vezes o grupo, rainha, para continuar unido, é melhor que todo mundo esteja na pior. Ou no mais razoável, no mais confortável possível. O líder, ele peita uma palavra que muita gente não quer saber, que se chama desconforto. O desconforto de crescer, o desconforto de fazer além do que a maioria faz. Uma pessoa que entra na posição de liderança, quando ela quer faturar mais, ela começa a pensar mais fora da caixa que o comum está pensando. Que nem, estou fazendo os atendimentos aqui das minhas rainhas de Anne, das minhas mentoradas. A cada rainha que eu faço atendimento, rainha, a cada uma delas, são várias barreiras pessoais que elas têm sobre eu não preciso mais agradar um determinado tipo de pessoas. São rainhas que estavam esperando a aprovação do pai e da mãe, do marido, da esposa. São rainhas que estavam esperando apoio. São rainhas que estavam esperando tantas coisas acontecerem para dar certo. Não é só falta de técnica. Técnica a gente aprende ou contrata pessoas que sabem. Então, minha deusa, minha pergunta para você é, você realmente está topando ser líder de um movimento? Você realmente quer fazer dinheiro? Você realmente se interessa em liderar as suas pessoas? Porque eu sei que a maior parte das pessoas que verem esse vídeo vão achar que é balela.
Porque não são todos que vieram ser líder. É mais confortável você seguir as ordens de alguém, cumprir horários e receber um dinheiro no quinto dia útil, do que todos os dias você que é empresária e empreendedora estar pensando como eu faço para servir melhor o meu cliente, como que eu faço para escalar mais o meu negócio, como que eu faço para expandir mais, como que eu faço para o meu nome ele ter um maior alcance. É muito mais cômodo a gente trabalhar para alguém, rainha. Muito mais cômodo. Por mais que não seja gostoso ver o quanto que você é desvalorizada, porque aquilo que você recebe como salário, você jurou muitas vezes mais pro teu patrão, em dinheiro e em significado, só que você fica uma parte muito pequena que é o teu contrato. Você vale muito mais. Só que por você não pegar com coragem, com afinco, por você não pegar com tudo de si e realmente ter uma estrutura para empreender, não se colocar realmente nesse movimento com tudo de si, não se arriscar um pouco, é mais seguro e mais confortável estar na liderança de alguém que está peitando isso. Então, meu convite para você é, se você quer empreender, se você quer liderar sua equipe, suas mentoradas, suas alunas, se você quer empreender mesmo, primeiro, saiba que seu arquétipo vai mudar. Ah, não é colocar arquétipo cavalo, onça, tigre, águia. Não, esquece essa parte. Isso daqui são nuances que a gente vai ativando na nossa comunicação. Estou falando da sua pessoa. Quem sustenta o teu negócio não é seu CNPJ, é o seu CPF, é você. Nosso negócio é do CPF para o CNPJ. Na sua pessoa, qual o arquétipo que está ativado? Muitas mulheres aqui estão com o arquétipo Perséfone ainda. Da menina, da infantil. Às vezes é da menina infantil indo com um pouquinho da rebelde, que é a Ártemis. Cadê você ativar o arquétipo de governo? E um governo com amor? Homens também são governados por arquétipos. Eu falo que os que mais dão trabalho são dois tipos de arquétipos. Arquétipo Dionísio, sabe o Dionísio, Baco, deus do vinho, que os romanos falam? E homem que é Dionísio, rainha, ou ele tá na espiritualidade lá, só quer meditar. Ai, meu Deus, e não quer saber de fazer dinheiro, não. Ou tá lá na espiritualidade, ou está aqui nos vícios, sexo e drogas. Dionísio. Ele fica nisso. É uma criança, rainha, que só quer saber de estar ou no prazer da matéria ou no prazer da espiritualidade. Não sei se você tem um exemplar desse em casa. Outro tipo de arquétipo difícil de lá. Esse daqui é complicado, viu? É um ser terrível. Outro arquétipo difícil para os homens quando vão empreender é o arquétipo Hermes. Hermes é o arquétipo de um homem que é extremamente comunicativo. Hermes é extremamente charmoso, mulherada e homens. Cuidado com o arquétipo Hermes, porque ele vem com uma conversa para você, ele seduz os seus ouvidos. Ele parece um camaleão. Num dia ele é X pessoas, no outro dia ele é outra pessoa. O número troca do telefone. Você não sabe mais onde que está esse ser. Hermes é extremamente bom para você se comunicar com a plateia, para você encantar as pessoas. Só que Hermes não tem uma coisa chamada compromisso. Ele não se compromete com o cliente dele, não se compromete se ele é casado com a esposa, com o marido. Hermes não se compromete em estar presente. Hermes, some. É um homem que some. Então, para homens, esses dois arquétipos são terríveis. Tem outras nuances, outros arquétipos para homens, mas só para você entender. Empreender envolve, sim, arquétipos. Porque arquétipos, eles falam sobre como que a nossa personalidade vai se expressar. Se você quer ter um negócio de prestígio, de respeito, mulheres, vocês precisam ter o arquétipo Cleópatra, que não são aquelas imagenzinhas de internet, de chat GPT, aquela coisa horrorosa, parece que é um Pokémon que você coloca, né? Vai Pokémon, vai bichinho, funciona, um talismã. Não. A tua postura, teu comportamento precisa mudar. Você precisa começar a se comportar como uma rainha, se respeitar, se priorizar. Ah, Rebeca, mas fulano, ciclano não vai gostar. Não vai mesmo, e não tem que gostar. Questão, quem que vai peitar seus sonhos? Quem que vai fazer os seus sonhos acontecerem na sua vida? É só você. Não vai ser teu pai, tua mãe, teus irmãos, parentes. Ninguém vai fazer isso por você. Então, será que vale a pena você continuar no nível 1 sonhadora? Que fica lá, no mundo da lua, vale a pena? De repente vale. É gostoso ficar no mundo
onde tudo pode ser possível, onde tudo pode acontecer gostoso. Você não precisa ter responsabilidade de nada. Mas eu espero que você tenha alguém para te bancar financeiramente. Porque a mulher que é muito sonhadora é uma mulher que facilmente é enrolada e cai em dívidas, uma mulher que facilmente os outros fisgam por várias provocações. É uma mulher que ela não está no mundo real, está no campo da ilusão. Se você estiver no campo 2, que é o campo da amiguinha, a amiguinha é um ser que é anulado. E de repente você deseja continuar anulada. Porque a pessoa que ela se anula, ela fala assim, eu não tenho responsabilidade de nada, o grupo tem, eu não. É mais fácil ser amiguinha, rainha. É mais fácil você se manter numa posição cômoda de que o grupo tá todo mundo junto. Não é eu que tô me ferrando, é o grupo tá ferrando junto, o grupo tá ruim junto. Então tá tudo bem. Não tá tão ruim. Mas talvez são várias pessoas sofrendo juntas e você fala assim, o meu sonho não cabe sofrimento. Quem é você que decide que vai para um caminho diferente ou que vai continuar no que o grupo fala que você tem que fazer? Você tem que analisar qual que é seu sonho. O campo de quem é líder é um campo solitário. Líderes não andam em bandos. Você não vai encontrar líder andando em bandos. Líderes têm sim os seus grupos de influência, mas não são um monte de líderes juntos. Cada qual vai guiar as pessoas dentro do objetivo proposto. E se você quiser o campo da liderança, que você, rainha, ou seja extremamente boa em provocar resultado nas pessoas, ou que você seja extremamente boa em provocar em si e conseguir provocar em mais pessoas resultados. Quem é líder, lidera uma causa. Quem é líder, lidera um resultado, lidera um estilo de vida, lidera para um foco. E se você, novamente, estiver na liderança, independente do teu nicho, ative o arquétipo Cleópatra no teu comportamento. Se você quiser saber mais do arquétipo Cleópatra e como eu trabalho isso nas minhas alunas, digita quero, que daí você vai receber lá na sua DM uma mensagem minha, explicando através de um vídeo sobre como que eu realizo esse trabalho, porque não é só financeiro. Temos vários ganhos financeiros? Temos vários, inclusive vários depoimentos maravilhosos. Inclusive a rainha de hoje, uma advogada, você acredita que ela estava 4 meses sem vender? A rainha estava 4 meses sem vender. Entrou para a imersão. Fez 10 mil reais. 10 mil reais depois de 4 meses sem vender, rainha. É bastante coisa. É bastante coisa. Eu preciso que você comece a tomar, rainha, um olhar mais sério para o que você quer e o que você está fazendo com a tua vida dia após dia. Porque o seu hoje, a maneira que você chegou hoje, está muito conectada sobre como que foi sua agenda e o que você fez ontem e a semana passada. O seu hoje, o seu futuro está sendo moldado pelo seu passado, pelo que você sofreu, pelo que você viveu. Eu preciso construir com você novos padrões de comportamento e uma referência para que você se puxe para um futuro totalmente diferente do seu passado. Eu não quero que você seja a mesma do passado. Você precisa crescer. Precisa ter um ponto de evolução. Só que como fazer isso se você não tem uma referência aí perto de você? Se um monte de parente é liso, quebrado, um monte de parente não dá valor para crescer, para empreender, um monte de gente reclamando que está endividada, se o meio que você está é o meio que quase que reverencia a pobreza, como que você quer se dar bem se você está sem referência? Não tem como, você vai perder a força, você sozinha, rainha. Você pode até dar certos passinhos muito suados, com muita determinação. Uma hora que você fala assim, nossa, eu preciso de um ânimo porque eu estou passando por um desafio. Você olha para o lado, você vai desanimar. Porque não vai ter um ser para te dar um conselho que preste. Sabe por quê? Porque a pessoa não conseguiu estar no lugar que você quer chegar. Você só pode pedir conselhos, rainha, para 3 tipos de pessoas nessa vida. Só para 3 tipos. Primeiro, para a pessoa que está indo para o mesmo lugar que você. Segundo, para a pessoa que chegou no lugar que você quer chegar. E terceiro, para a pessoa que está voltando do lugar que você quer chegar. Só. O resto não é para ficar pedindo conselho. O pessoal não sabe nada. Não, esquece. Tem um monte de rainha que chega e fala para mim assim na DM. Ah, Rebeca, essa coisa de digital, o pessoal vai me chamar de blogueirinha, etc. Eu falo, de quem que você está ouvindo conselhos?
Daí ela, é da minha amiga, sabe? Porque ela consome muito rede social. Daí eu pergunto, a amiga tua produz algo na rede social? Ela vende? Vende? Ela, não. E se tem uma amiga que está na rede social produzindo conteúdo e você está pedindo conselho e ela não vende, o que ela vai te ensinar? Perceba, nós precisamos andar com pessoas que são referência, que estão conseguindo resultado. Senão só vai ser que nem... Como que é aquele carro que atola, roda na lama, depois ele tenta sair, não dá, e faz aquele lamaçal todo, fica atolado. Você vai ficar atolada, rainha. Então, ande com pessoas que são referências. Esteja com pessoas que vão te puxar para o próximo nível, que elas geram resultado, inclusive em outras pessoas. Começa a perceber de quem realmente você está ouvindo conselhos. Porque mudou muito a minha vida. Perceber de quem que eu estava buscando conselhos. Porque se você ficar ouvindo uma pessoa lisa falar como prosperar, e ela para a vida dela não está dando nada certo, e ela não consegue mudar a vida de ninguém, rainha, pior não é a pessoa que não consegue ter resultado. É a pessoa que não consegue ter resultado não só nela, mas em ninguém que está perto dela. Às vezes você é a profissional que você não veio ser mentora. Você não consegue em você ter o resultado que você provoca, mas a pessoa, ela senta do seu lado, ela paga para você, você promove o resultado na vida dela. Você é ótima para ser uma consultora. Cuidado de quem você está pedindo conselho. De repente é uma pessoa inútil. Quem que é um ser inútil? Um ser que não produz modificação alguma, nem em si, nem nos outros. Comece a olhar quem você está seguindo. Comece a se perguntar, qual que é meu próximo passo? O que eu preciso decidir fazer para que eu consiga faturar mais? Para que eu consiga escalar mais? Para que eu consiga avançar mais sobre ser bem paga, por exemplo? O que você precisa fazer? O primeiro passo é você tomar uma decisão sobre para onde você está indo. O segundo passo é sobre quais ferramentas e pessoas que você precisa acessar para que você consiga se aproximar mais ainda do seu objetivo. O terceiro passo é você se manter todos os dias renovando a sua decisão. Senão é um fogo de palha, rainha. Você fala, quero ser rica. Primeiro dia. Segundo dia, entra num curso. Daí você fala, quero ser rica. Terceiro dia, se esquece do curso, se esquece de que quer ser rica. Vai lá ver Instagram, YouTube, e fica se comparando com fulano e ciclano. Quarto dia, você fala, as contas chegaram. Quinto dia, nossa, a agiota tá cobrando. Sexto dia, você fala, eu comprei um curso, né? Legal. Passa um ano, você perde o acesso do curso, depois você lembra que você gostaria de ser rica, mas que você não renovou a sua decisão diariamente. Você estava esperando por alguém te ajudar, alguém está junto com você de repente. Você quer construir um patrimônio sólido, você quer ser respeitada. A sua decisão precisa ser renovada por você mesma todos os dias. É que nem casamento, quem está casado. Quem está casado, são todos os dias o renovando o sim quando estão juntos. Todos os dias você diz sim, eu aceito para a pessoa que você casou. Todos os dias. Rebeca, mas eu não quero mais estar com a pessoa. Se você está do lado, está dormindo com a pessoa, não separou, você está dizendo sim para ela. Sim para marido, esposa, para namorado, namorada, você está dizendo sim, eu aceito o que a pessoa está fazendo com você. Agora imagina você no seu negócio. Você está dizendo sim, eu aceito para quem hoje? Para cliente bagaceira? Para quem te desvaloriza? Você está dizendo sim, eu aceito para quem hoje? Inclusive, o título dessa live poderia ser sim, eu aceito, né? Pode até um anelzinho. Perfeito. Quando a gente fala, então, dessa escada, esses 3 pilares sobre a postura de empreender, sobre a sonhadora, sobre a amiguinha e sobre a mulher que é líder, eu preciso que você tenha clareza sobre em qual pilar desses que você está hoje. E que você tome a decisão de partir para o próximo pilar. Tá bom, mulher? Então, digita quero aqui nos comentários. Se você está me vendo no YouTube, que eu vou colocar essa gravação também no YouTube, tem um link aqui abaixo que você vai encontrar os dados da Imersão Cleópatra. Veja o vídeo, eu faço uma apresentação, veja os depoimentos e toma a decisão se você precisa do arquétipo Cleópatra hoje. Porque as mudanças são incríveis, sim, não só no financeiro, mas a própria mulher é como se fosse uma fênix, o rosto rejuvenesce, a pessoa ela fica linda. É incrível a transformação, é uma imagem mais linda que a outra. Eu deixo lá nos depoimentos. Veja o que você está buscando.
Porque, rainha, a vida vai te entregar exatamente o que você está buscando. Exatamente. Só que muitas, às vezes, desistem de buscar. Tá bom? Então, que você tenha uma noite maravilhosa, que você descubra mais sobre o arquétipo que está, assim, aí ativo na tua vida. E se você desejar entrar na imersão Cleópatra, tu aproveite, digite quero, ou veja no link aqui abaixo, que será o maior prazer receber você para construir a sua postura de liderança magnética, a fim de que você seja extremamente muito bem paga pelas suas melhores pessoas. Um beijo, rainha. Uma noite linda para você. A gente se encontra amanhã na live às 7 horas da noite. Tchau, tchau.